Alô! Estamos aqui em mais um episódio do Papo com Clay em parceria com a UBC. Hoje eu tenho aqui o Wilson Lanes. General Manager. É um vice-presidente sênior. Na Sony é mais ou menos o seguinte, a gente tem o Paulo Junqueiro, que é nosso presidente, nosso chefe. Ele cuida diretamente das áreas de marketing e de AIR, né? Todos os AIRs são ligados a ele, e a Cris Simões, que é a VP de marketing, se reporta a ele. E as outras áreas são áreas que eu cuido diretamente, claro, com a participação dele. Então, o que não é AIR Marketing fica comigo. Todo mundo fala que você tá ligado na parte de new business da história, né? Sim. Olhando pra frente. É uma das áreas que eu cuido junto com o time, né? Hoje a gente chama de Business Development, né? Veio lá da antiga Day One, né? Que esse nome a gente não usa mais, né? Então, desde que eu entrei em 2000 entrei cuidando de novos negócios em 2017. Que em 2017 eram outros novos negócios. Pois mudou muito. Mudou muito. A gente foi evoluindo. É um trabalho bastante empírico, né? A gente vai... nunca tivemos um plano muito certinho. Vamos fazer como se faz um business plan do negócio. Não, a gente sempre foi testando negócios e é um laboratório bastante interessante. E vai pivotando também, vai vendo que tem que mudar, muda, o que muda, a gente muda e a gente vai ajustando o mercado. E os últimos 2 anos, na verdade 3, com pandemia, e foram bastante dinâmicos. Então, a estratégia é o que eu digo, né? O vento tá batendo pra lá, tu coloca a vela aqui. Se ele mudar, você coloca a vela aqui. Então, assim, a gente vai mudando a estratégia conforme o mercado vai mudando e a dinâmica de mercado para tentar se ajustar e ter sucesso, né? Essa área de novos negócios, ela quando ela veio lá atrás, era um momento que as gravadoras estavam em crise, era um mercado de crise. Eu vou rodar a porra da puleta aqui, senão a gente não começa esse papo. Vou voltar lá atrás. Tem quantas horas aqui? Tem 2 horas e porrada, mas a gente vai até a hora que a gente achar que tem que ir. Perfeito. Tá? Me conta não como posso deixar de agradecer, desculpa, mas eu tenho que agradecer você pelo convite. O Marcelo Castelo Branco, que fez aí a ponte. A gente já tinha conversado antes, mas ele fez a ponte agora pra trazer. Eu fiquei feliz. A gente tentou marcar, já teve que desmarcar. Por causa do meu Covid exatamente. E tal, e a gente acabou não falando. E também o Paulo Junqueiro, que me deu uma força. Ele falou, vai lá, né? E eu falei, agora eu tenho que ir. O Paulo é brabo, né? Eu já tomei esporros do Paulo. Eu também. Cara, uma vez eu querendo ser... O Renatinho sacaneia o Pretinho, que também daquelas você tenta ser muito eficiente e se fode, né? Eu tava fazendo o disco do Bebeto, produzindo, que era a EMI, ele era o cara, junto com o Castelo Branco lá, ele era o AIR, né? E aí eu mandei direto, porque ele tinha aprovado a mix, eu mandei direto pro Carlinhos lá pra Master. Aí ele falou alguma coisa tipo, e aí? Eu falei, não, já mandei pra... Porra, ele me deu um esporro do caralho. Mas ali eu aprendi, bicho, que calma, né? Calma. Não, A hipercompetência pode te botar você querer ser acelerado, né? Mas o Paulo é um querido, assim. Não, é um grande líder. A gente tem uma relação muito, muito boa de parceria e é um grande amigo, né? A gente... Ele e o grupo, acho que ficou bastante unido, é um grupo bastante competente. Ele tem liderado a Sony desde 2015, né? Tem feito um trabalho impressionante. Se você olhar o nosso cast que tinha em 2000 e quando ele entrou, e o cast que a gente tem hoje, um cast forte, diverso. Pela afinidade que eu tenho com as pessoas, eu decidi fazer o meu selo distribuído pela The Orchard. Boa escolha, excelente escolha. A gente vai se falar bastante ainda. Tá bem parado. A Silvinha é querida e ela se mostrou disposta, empolgada com a história. A gente tá se organizando, mas já tá certo, já tá assinado. Tá em casa, né? A gente tô em casa. Tá na eu adoro tá Renê, Bruno, Paulo. Sim. Meu guarda-chuva, entendeu? É ali. Vem cá, me conta tudo, bicho. Como que você chega... Porque não é todo mundo que chega no cargo que você chegou. Acho que a gente tem que exaltar a tua história. Você não começa na música, então não vou perguntar como que a música chega até ti. Mas da onde sai esse cara? Como que começa a tua história profissional? Você me fala. Na música, particularmente, né? Eu entrei na Sony em 2000. Já tem aí quase 23 anos. Não, cara, mas me conta lá de trás, cara. Você tinha alguma ligação com a música, pequenininho, assim? Cara, assim, eu sempre gostei de música. Na verdade, eu acho que isso é meio lugar comum, né? Porque, sei lá,
você tem saúde e você gosta de música, né? Talvez você não... Uma vez já ouvi que existe uma doença que você não gosta de música. Mas, cara, é difícil, todo mundo gosta de música. Mas na verdade é que eu nunca tive... não, vou trabalhar com música. Não era... eu gostava muito, mas eu cheguei a fazer até composição, tá? Eu tinha um vizinho que era excelente. Você fazia música? Eu cheguei a compor, mas não, sei lá, 16 anos. Ele era muito bom e eu muito ruim. Assim, então, até hoje, eu não sei cantar nada, eu sou muito ruim mesmo. Tipo, eu adoro jogar bola, mas jogo bola muito mal. Então, assim, não era uma coisa que você, poxa, eu consigo alguma coisa na música? Não, né? Não é uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Era uma carreira numa multinacional e foi o que eu fui fazendo, né? Tinha isso, quero trabalhar numa multinacional, ser um executivo. Sim, tinha isso. Isso é um talento específico, né? O mundo corporativo tem as suas particularidades, né? E eu queria. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? 16, 17 anos. Eu fui técnico em eletrônica, né? Eu estudei no Cefet, né? Eu sempre estudei em colégio público, estudei no colégio de aplicação da UERJ. Aí depois estudei no Cefet, né? Eletrônica. E depois estudei na UFRJ, administração. Né? Só depois é que eu fiz MBA em finanças na FGV, depois fiz um mestrado também de gestão internacional na FGV. Só depois que eu fui conhecer o mundo das escolas particulares. Então, porque hoje eu prezo muito essa possibilidade das pessoas poderem fazer as escolas públicas, né? Eu sou fruto de uma das escolas públicas boas que a gente tem ainda no Brasil, né? Então, aí eu comecei a trabalhar com 16 anos, porque eu não queria ser vendedor de loja. Nada contra vendedor de loja, mas eu queria... Eu era vim de uma família que não era uma família rica, não era uma família exatamente hoje o que eu vejo que é uma pobreza, né? Mas era uma família simples, né? Sustentada pela minha mãe e pela minha avó, né? Porque o meu pai ele se separou da minha mãe e foi embora. E eu queria ganhar dinheiro, né? Não queria depender da minha mãe, eu queria trabalhar. E aí eu falei, como é que eu faço isso, né? E isso com 16 anos, né? Aí eu entrei para a escola técnica, que era uma maneira de eu ter uma carreira, alguma profissão, sem ter exatamente o que vinha na minha cabeça logo, no vendedor de loja. Nenhum problema, mas assim, como que eu ia viver, fazer uma faculdade e ganhar algum tipo de independência. Aí eu fiz Cefet, eletrônica, e comecei um estágio na antiga Cobra Computadores. Caralho. Foi o primeiro computador brasileiro. Cobra Computadores. Em 1990. Isso tem, sei lá, meu Deus. Primeiro computador brasileiro? Eles fizeram um computador brasileiro. E eu era aquele garoto que fica... Eu queria aprender a consertar computador, mas eu era o cara que tinha um computador que identificava defeitos de computadores, cara. Um negócio... Eu devo ter falado alguma besteira na entrevista, mas me colocarei lá. Porque... Maravilhoso. Alguma vez, porque botaram... Cara, era o seguinte, e depois eu fui entender o que era. Mas você pegava as placas de computador e botava nos pininhos e eles te davam um diagnóstico ali, o que tinha acontecido. Só que é o seguinte, as placas que iam pra lá é quem não conseguia... As outras áreas não conseguiam consertar. Só que aí o que você fazia ali nunca era o defeito que dava, cara. Quando eu comecei a descobrir aquilo, eu falei assim, pô, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas pagavam bem? Não, né? Não, mas dava lá, o almoço era bom, tinha um ping-pong. Você queria estar fazendo alguma coisa. Pois tinha um ônibus que levava e voltava. Era a primeira experiência profissional, né? Aí dali eu falei assim, não dá pra ficar fazendo um negócio que não serve pra nada, propósito algum, nem aprender a consertar. Não, cara, não tinha condição. Aí eu falei assim, aí eu consegui um outro estágio na Souza Cruz, fazendo manutenção de máquina era uma planta de papel de cigarro. Aí tinha aqueles furinhos, as máquinas fazendo furinho. Uma merda. E ainda, mas só que ganhava muito mais, tipo, 3 vezes que você ganhava no estádio. Eu falei, pô, pra cá que eu vou. Só que tinha o seguinte, o horário era de 5 da manhã até as 2 da tarde. Aí eu ia 3h30, acordava 3h30 da manhã. Aí tinha um Cefet. Aí você estudava à noite. Aí eu acabava 10h40 da noite e pegava o ônibus, chegava em casa tipo 11h30, 3h30 eu tava acordado. E era um ambiente bem, digamos, hostil em todos os sentidos. Meu primeiro dia, pra você ter uma ideia, primeiros dias, eu cheguei, você botava aquela roupa de manutenção, né, uma roupa cinza, e aí você tinha os seus caninhos lá no vestiário. E eu percebi que tinha
o cara do lado tinha um movimento ali, fora do normal. Toda hora aí o cara lá, e eu bobão, né? 16, 17, esse cara. Aí daqui a pouco eu recebi um papelzinho assim. Aí eu abri chegando lá, vi um papel. Pum. Olha, você parece ser um garoto bacana, né? Mas você não ouve nem vê nada, tá? Pra gente se conviver bem. Eu falei assim, porra, eu continuo entendendo o que é aquilo ali. Aí eu cheguei pro meu chefe, assim, porra, encarregado. Cara, o que é isso aí? Eu falei, onde é que você tá? Ah, tô do lado. E ele, aquilo ali, o cara que vende. Eu falei assim, puta, onde que eu me meti? Isso aqui é um inferno, né? Aí, cara, um dia eu... O que ele vendia, cara? Drogas? Droga no vestiário do negócio. E eu, claro que eu vou parar do lado, cara. E lá era uma das coisas, uns benefícios que você tinha, que você ganhava pacote de cigarro. Porque eu não fumava, né? Mas aí você vende, né? Mas só que você vendia. Aí eu passei a vender pro cara. Porque, pô, só que ele que dava o preço, né? Se você vendesse fora, ele que dava o preço. Eu ferrava. Porque... Cara, quando a gente é moleque é foda, né? Pô, eu vendia pra ele, assim, mas também não vendia esse pra ele, né? Eu vendia no preço que ele queria, né? E aí um dia eu falei, porra, isso aqui parece um inferno, né? Um inferno quente pra cacete, aquelas máquinas. Cara, bufo! Começa a pegar fogo numa máquina, cara. E aí, e só que eles tinham as brigadas, não era nenhum problema. Pegava fogo mesmo por causa da estática ali do papel. E aí o pessoal começou a apagar aquele incêndio. Eu falei, pô, não vou trabalhar mais aqui, não dá. Aí eu consegui um emprego de técnico eletrônica, aí eu já estava me formando, né, na Globosat. Aí eu fui trabalhar naquelas combis que ficavam nas praças e... Não trabalhar na Kombi, né? Eu ia pegar aquelas combis e ia para instalar lá aqueles aparelhos da Globosat, passar o conector e tal. E também achava aquilo uma merda. Aí depois de um tempo eu entrei na faculdade, mas era a maneira que eu tinha achado de... Você já dava migué lá? Porque, porra, bicho, técnico da Globosat dá muito migué, bicho. Depois que eu descobri que eles ganham a mesma coisa, né? Se for simples de fazer ou for um negócio que vai tomar 10 horas, eles ganham por visita. Quando os caras olham que eles vão ficar ali 5 horas, eles normalmente, peraí, vão ali que eu vou pegar a chave de vidro, não volta nunca mais. Cara, hoje é um pouco diferente, né? Naquela época a tecnologia era outra, você tinha que ir fazer o conector, sintonizar a televisão e tal. Mas era necessário real, né? Que você fosse ali. Você tinha que estar ali. Não era pegar o computador e testar. Eu sei que eles vão lá com celular e ver se o sinal tá bom. Agora tá mole, né? Tá diferente. Né? Mas às vezes eles tentam dar migué em mim e eu já falo, já trabalhei nessa parada aí. Olha só, não dá. Mas pra mim era bom, porque assim, pra quem tava acostumado a acordar 3h30 da manhã, eu passei a trabalhar, chega lá 8h30, pegava um ônibus lotado, felizão. Amarradão, que, pô... Não, agora eu tinha um horário normal de trabalho, né? Quantas vezes meus amigos me encontravam da balada, voltando domingo, e você, e aí, tá voltando? Não, tô indo trabalhar na segunda-feira. 3h30 é foda, né? Era. Você pegava aqueles que chamam de leões, né? São os motoristas que vão pra garagem pegar os ônibus, né? E eu era amigo dos leões. Então, chama leões? Na época chama de leões. São os motoristas que estão fazendo os primeiros horários, né? E aí ele pega num ponto e vai até a garagem e tal. Era bastante pesado. E aí, eu, na Globosat, comecei a fazer a faculdade de administração na UFRJ e entendi que eu nunca ia aprender a consertar nada. Direito. Curso técnico. Porra, eu nunca aprendi a consertar nada e olhar para aquilo e dizer, pô, cara, o que eu tô fazendo aqui? E eu até já tinha eu não era bobo e eu já era meio que encarregado lá do pessoal que distribuía o trabalho e tal. Já até ganhava direitinho lá pra idade, pra época e tal. Aí eu fui procurar estágio. E aí eu comecei um estágio numa empresa de consultoria de reestruturação, né? Isso é engraçado, né? Que outro dia eu fui pensando na minha carreira. Essas empresas, nenhuma delas existe mais, praticamente, né? Porque alguns serviços nem existem. Aí você fala da Globosat, ela virou, pelo menos no que eu fazia, virou NetRio. Existe lá os canais, mas a instalação é outra. A Cobra Computadores não existe mais, né? E daqui a pouco também não vai existir Pay TV também, né? Daqui a pouco é tudo no streaming, né? A tendência, né?
A Globosat crescendo cada vez mais, né? Pois é. Então, assim, a gente vai olhando a carreira e vê como realmente existe uma dinâmica das empresas que se você olhar 30 anos atrás, o Google estava onde, né? Então, assim... E aí, voltando lá na história, eu ainda como técnico em eletrônica, trabalhando na faculdade, e aí eu descobri que tinha umas empresas de auditoria e de consultoria que eram bacanas. Você trabalhava com a área financeira, eu sei bem que eu queria trabalhar na área financeira. E aí, depois de algumas tentativas, eu fui trabalhar na Arthur Andersen, que era uma empresa de consultoria. Essa existe ainda, né? Também faliu. Faliu? Faliu porque ela teve um escândalo lá com a Enroll nos Estados Unidos, já há alguns anos atrás. A que ficou foi a Andersen Consulting, que era um braço de consultoria da Arthur Andersen. Mas a Arthur Andersen, que era de auditoria, ela acabou também. Cara, a gente somos seres humanos muito diferentes. Pô, você querendo ser executivo, cara, que loucura, né? Muito... Muito legal, né? Como a gente é diferente, assim, né? São mundos, né, cabeças que... De alguma forma a gente trabalha com música, mas olha os caminhos completamente diferentes. Eu fui demorar muito a entender que era importante trabalhar fazendo uma coisa que você goste. Eu entendi rápido. Mas trabalhar num negócio que fosse interessante, eu só fui aprender quando eu saí da Sony. Porque eu saí da Sony por 6 meses. Não, mas como que você chega na Sony? Pois é. Chega na Sony. Eu fui... Não me enlouquece, não. Não volta, né? Não. Então, eu tava Aí eu entrei pra essa empresa de consultoria e aí, numa dessas barcas que tinham, porque normalmente eles contratavam mais gente do que precisava, porque já sabia que tinha uma saída maior. E aí eu fui demitido, né? E aí eu consegui uma proposta em São Paulo para trabalhar no Carrefour. Varejo, também. Trabalhar no Varejo. Aí eu fui morar em São Paulo, né? E aí trabalhei, aí eu já era gerente de reporting. Reporting é que faz a consolidação dos números. Naquela época você recebia os CDzinhos dos lugares e consolidava, e tinha que mandar um resultado por fax para França. Era outra coisa que não existe mais, né? Fax, né? Não sei. A gente era até bom, porque quando a gente não conseguia mandar no prazo, mandava um fax borrado, porque aí o cara demorava um dia por causa do fuso horário. Opa, não, tá errado. Não, tá aqui. Aí a gente né? Ganhava um tempo. Ganhava um tempo. Mas era um trabalho, cara, que eu já cheguei lá era muito pesado. O varejo, a carga de horas de trabalho é bastante intensa, principalmente nessas áreas financeiras desses grandes lugares, né? E já aconteceu de eu chegar numa sexta-feira de manhã e ficar no Carrefour até segunda de tarde, assim, sem voltar. E internado lá em São Paulo mesmo, que vivia para trabalhar. Mas eu tinha uma namorada. Aí, como é que você foi parar na Sony? Uma namorada que virou noiva. E aí eu queria casar com ela, né? Só que eu tava em São Paulo, ela tava no Rio. Aí eu voltei pro Rio pra trabalhar na Sony. Mas como que você chega na Sony? Eu não queria mais ficar no Carrefour. E aí procurei um headhunter e tinha uma vaga no Rio. Que eu tava procurando uma posição no Rio. E aí tinha uma posição era uma espécie de um gerente de controles internos, um cara que cuidava da fábrica. Que tinha a ver um pouco com tudo que você tinha feito. Sim, né? até aquele momento. Né? Esse negócio de headhunter funciona mesmo? Na época, sim, né? Não tinha LinkedIn, né? Pois é, na época tava acabando o jornal, né? Você procurava emprego no jornal, né? Ali tinha as vagas e você marcava e tal. Mas aquilo já tava acabando nessa época. E aí tinha um headhunter, sim, empresa de consultoria que a gente tem até hoje, né? E funciona. Normalmente hoje se usa os headhunters para quando você não consegue alguém. Então, por exemplo, você quer alguém para trabalhar aqui no estúdio. Aí você esgota a sua rede, você esgota seus amigos. Aí você, onde eu acho? Então, na verdade, a empresa vai atrás do headhunter, né? Exatamente. Aí você, como empresa, procura o headhunter. O headhunter é uma empresa intermediário, uma curadoria, né, bicho? De recrutamento e seleção. E aí na época eu voltei pra Sony. Foi em 2000.
Deve ter achado muito mais legal, né? Porra! A primeira cena que eu me lembro, cara, que não sai da minha cabeça assim, quando, o primeiro dia era uma reunião de diretoria, né, da Sony, era lá em Acari. E era um contraste, porque é o seguinte, o Acari, aquilo ali já era super perigoso em 2000. E aí, 8 Cherokees paradas assim dentro da Sony, né? Eu falei assim, por que era em Acari? Era o que tinha? Era fábrica. Ah, tinha fábrica ainda, é verdade. Tinha fábrica. Era um ambiente mais... Não é mais complexo, é um ambiente diferente, né? Porque hoje a gente tem umas complexidades da época, né? E aí tinha-se uma fábrica de CD. Naquela época era... Você tinha que... No primeiro momento você tinha que produzir o CD aqui no Rio, mandar para Manaus. Aí em Manaus você montava o CD junto com estojo e material gráfico, devolvia pro Rio e distribuía. Caralho, que loucura. Era uma... E aí, nesse momento já era terceirizado lá em Manaus? Ou a fábrica lá era da Sony? Não, foi da Sony até 2004, se não me engano. Até a compra, até a fusão com a BMG, e aí se vendeu para a Arvato a fábrica, que era a Sony DADC de São Paulo. Cara, que loucura. De Manaus. Como mudou, né? Mudou muito. Mas aí depois, primeiro você tinha que montar lá, aí depois se aprovou um projeto que você conseguiu um benefício distribuindo por Manaus, né? Então se desmobilizou a fábrica aqui do Rio e se passou a fazer tudo em Manaus. Né, quem eram as pessoas nessa época que você entrou na Sony? A diretora financeira era a Vera Vaz, o Roberto Augusto. Na verdade, eu fui contratado pelo Roberto Augusto, porque como era uma posição de auditoria, me reportava a ele. Então tinha o Calainho ainda ali também. Não, acho que ele estava saindo, porque o Roberto Augusto, não cheguei a nem encontrar com o Roberto Augusto, com o Calainho. Ele me contratou, e aí eu entrei coisa de 3 meses depois, porque tem os processos de saída de um lugar para o outro. E não estava mais lá. Já tinha entrado o Éboli. Porque ele saiu exatamente em 2000. Então, assim, fui contratado por uma pessoa e comecei a trabalhar com outra. E perfis muito diferentes, né? Mas só que o Éboli, eu ia lá uma vez porque a fábrica ficava em Acari. Você ficava mais em Acari? Acari, naquela época sim, né? E aí eu me reportava a pessoa de finanças, na época era o Lucas Sakai. E depois veio o Richard Seifert. Mas era um reporte duplo. E essa primeira reunião, quando chegou a turma é diferente, né? Do mercado que você vinha. Não, era... Cara, eu acho hoje mais democrático, né? Eu acho bem... Na verdade, eu acho o mundo de hoje todo bem mais bacana. Eu não tenho nenhuma nostalgia, na verdade, com nada. Eu acho o mundo melhor hoje, do jeito que é. Eu acho que o digital trouxe uma solução para o problema de acesso e de armazenamento, né? Então, é bom pro artista, é bom para as gravadoras e é bom pro consumidor. Assim, o mundo que a gente tem hoje é um mundo bacana. Muito mais democrático. Muito mais democrático, com opções de todas as formas pro consumidor, para as gravadoras, pro artista, principalmente. Então, você tem... Hoje, você consegue dar direção e ter acesso ao que você não tinha. Coisas que você podia escolher, 2 ou 3 que uma gravadora podia escolher e quem apostar. disser que tem saudade nesse lugar, eu acho que é óbvio que para quem estava dentro do sistema, para os poucos que estavam dentro, era muito melhor antes. Sim. Mas para todos os 99,9% das pessoas que não estavam dentro, ficou muito melhor agora, né? Eu acho que não tem como comparar, assim. Não. Eu participei de toda essa história estando na fábrica, ele primeiro como parte de controles internos, o nome era gerente de controles internos. Aí depois eu fui para operação mais como controle, né? Na época era a Vera Vaz, que era diretora financeira. E aí houve a fusão da BMG com a Sony, né? E aí eu cheguei pra Vera e falei assim, Vera, olha só, o que vai acontecer aqui? Aí ela falou assim, meu filho... E a gente tinha um relacionamento muito bom, muito transparente, né? Ela, meu filho, eu não sei nem o que vai acontecer comigo. Com você eu não sei. Eu falei, olha, eu vou vazar, né? Eu vou embora. Aí ela falou assim, olha, como tua amiga, eu acho melhor você ir embora, porque não dá pra dizer
o que vai acontecer. Porque é aquele processo de fusão que você... Chegava os gringos aqui, entrevistava um, outro, daqui a pouco sai ele, sai aquele, sai... Aquele processo que... Meio uma divisão política de quem vai pra onde. E ela não tinha como dizer nada. Eu falei, então tá. Aí eu saí da Sony. Saí por 6 meses. E eu fui trabalhar numa empresa de diálise. Caralho. Porra. Maravilhosa a empresa. Uma empresa alemã, chamada Fresenius. Uma empresa bacana. E com um propósito bacana. Quando você conversava com as pessoas, não, meu propósito aqui é ajudar o outro que tem um problema de sangue, né? Ela fazia os insumos para transfusão de sangue e fazia as máquinas também. E tinha as clínicas. Então, um trabalho bastante bacana. E aí eu fui para criar uma área de controle daquelas clínicas. Só que é o seguinte, cara. Eu passo mal quando tiro sangue. Então, assim, aí não é um lugar perfeito pra você, né? meu irmão, Mas você via o sangue no dia a dia? Não, eu tinha que visitar as clínicas no Piauí, Goiás. Algum sangue você acaba vendo. Não tinha que ver, porque era para criar processos, procedimentos das clínicas. Elas tinham nomes diferentes porque tem uma história que o capital estrangeiro não pode tocar em paciente. Então, se abre tipo franquias, os médicos abrem as franquias. E aí, mas só que no fundo aquilo ali são franquias de uma outra empresa. Não tem nada de errado nisso, mas é uma questão de técnica local, né? Você desmaiou alguma vez, cara? Não, cara, mas eu vou te falar que aquilo ali pra mim era horroroso. Aí eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí eu aprendi que eu tinha que trabalhar num negócio bacana, mas só que demorou um pouco, né? Aí eu falei assim, não, cara, esse negócio aqui não tá dando. Aí um dia me veio um e-mail do Richard, que era o vice-presidente da época, o vice-presidente de finanças, falou, Wilson, volta. Aí eu falei, cara, mas... Ela, não, já tá decidido quem vai, até o pessoal brinca, né, que foi Some BMG, né, porque... Some BMG. E rolou isso mesmo, né? No final das contas, no Brasil, ficou mais gente da Sony do que da BMG, sim. Hoje tem muito pouca gente que, mesmo os antigos, que... se tiver, tem 1 ou 2 que eram da antiga BMG no Brasil, né? Fora do Brasil. E era um dos motivos que me fez sair da Sony, porque eu olhava lá fora, eu via a BMG dominando, né? Porque vinham os announcements. Não, BMG, o presidente da BMG, não sei onde. Por exemplo, da Sony BMG era da BMG. Aí eu da Sony, eu falei assim, o que tô fazendo? Ferrou. Só que no Brasil não. No Brasil, não sei o que houve que a Sony dominou. E aí eu vim até com uma proposta, olha, você vai ser o novo diretor financeiro quando a Vera se aposentar. E de fato aconteceu, né? A gente teve muito trabalho na época de reestruturação. Eram momentos muito difíceis. Isso aqui, ano, exatamente. Eu voltei em 2005, né? Eu saí da Sony em 2004, fiquei 6 meses fora, voltei em 2005. Dali pra frente, anos terríveis, né? Tenebrosos de... A gente dizer que era reestruturação um ano sim, um ano não. Um ano ímpar, um ano par, né? Assim, todo ano tinha uma reestruturação. E restauração não é mandar a gente embora. Restructuring é o que chamava lá fora, era corte pessoal e sem razão. E eu acho que até hoje a gente paga um pouco dessa conta, né? De ter uma empresa com uma estrutura muito reduzida. E vem muito dessa história das reestruturações que foram feitas ao longo dos anos. E aí a estrutura, a gente tem grande dificuldade de aumentar o quadro, né? Mas aí naquela época eu fiz toda a implantação de sistema, trabalho bem financeiro, e aí a Vera, né, foi embora, se aposentou, né, num processo de reestruturação e me indicou para diretor financeiro. E aí era o Schiavo, né, na época que aceitou a indicação como diretor financeiro. Eu me lembro do Schiavo, a gente foi almoçar, né? E é um cara que foi muito legal comigo também. É um chefe bem bacana. Foi muito generoso, né? A gente foi almoçar, né? E a Vera, ela tinha... Pra mim, era uma excelente diretora financeira. Só que ela já tinha lá seus 50 e tantos anos, né? E eu, sei lá, tava fazendo 34. Né? E eu olhava pra ela e falei assim, cara, como que eu vou manter a qualidade do trabalho dela, né?
porque era um trabalho muito bom, muito, muito duro, né? E aí ela falava assim, Wilson, você vai achar teu perfil, você vai achar teu estilo. Forma, né, de conduzir. E aí eu me lembro que eu falei pros caras, olha, se você achar que não dá, me deixa só a área financeira, porque a área financeira não é a área financeira, RH, a parte de TI. Hoje é muito importante a parte de TI. Já era, mas hoje eu acho que ganhou mais força com o mundo que a gente tem hoje, né, digital. E a parte de operações, eu falei, você me deixa ali como de financeira. Aí ele falou assim, você acha que você não é capaz? Aí eu falei assim, ele mandou essa. Mandou. Por que você não é capaz? Você é assim. Vai lá. Foi uma coisa que ele fez. Cara, vai lá. Vai lá. Então, assim, e ele também muito novo, né? Ele chegou à presença muito cedo, né? Então eu me lembro, eu falei, ixi, vamos lá. A primeira reunião que eu fiz com o meu staff, que era o mesmo da Vera, né? Que eram pares e que alguns eram até da minha equipe, mas quando eu assumi, eu fiz a primeira reunião e falei assim, pessoal, eram, sei lá, 8 gerentes. Eu falei, olha, nossa luta aqui vai ser manter o trabalho que foi feito, né? E vou ficar feliz porque manter às vezes é uma meta, né? Pô, se o Vitor Pereira no Flamengo fosse igual a você... Vamos manter. Mas aí, eu vou te falar. Pois é, mas não... Porra, deixar o Gabigol era atacante, né? Porra, bicho, o cara resolveu... Meu Deus, chocolate, né? Tu é flamenguista? Sou. Porra, ontem que... porra, por que aquele filho da puta não entra no Flamengo ali e fala assim, do Dorival? Deixa o cara depois... Porra, bicho. Deixa eu só olhar, né? Foi o que eu fiz na época. Eu falei, não, deixa tá como certo, tá deixa certo. Depois eu vou vendo como que eu mexo as peças, né? Pois é. Aí deu... Uma semana depois eu fui dormir, né? Eu sempre muito agressivo. A gente vai conversando, você vai ver que tem uma veia comercial de bastante agressividade. E aí eu fui dormir, eu falei assim, cara, manter? Como assim? Ih, jogou o Marinho pro lado contrário. Mas não, pior que eu acertei ele. Eu falei assim, como assim, cara? A gente tá aqui, pô... E assim, uma paixão por aquela empresa, a Sony, cara, é uma empresa... Você tá jogando no Real Madrid, você não tá jogando cara, tá no Real Madrid, não tem motivo pra... Você gosta daquilo ali. É uma empresa que é bacana, é bem bacana. E eu acho que a gente foi transformando ela numa empresa mais bacana ainda, com o tempo. Com a questão de inclusão, de igualdade. A gente tem várias coisas que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Pra você ver, a Sony hoje é a única empresa de entretenimento no Brasil que tá entre as melhores empresas para se trabalhar. É a única. Né? Tá lá na posição 41, a gente vai subir, mas... Então, assim, é uma empresa bastante bacana. E na época eu falei assim, não vou manter. Não, vamos fazer melhor. Vamos ver o que dá pra fazer melhor. E aí, na época, a gente estudou, vou te falar, baixamos os preços, o pessoal do mercado dizia, vocês estão malucos. A gente fez, cara, a gente ganhou o market share, fizemos tudo que precisava ter feito, né? O que dava pra fazer dentro do mercado que... Esse momento é que ano? É 2008 já. Vai piorando, só vai piorando, né? Só vai... Não, até ali... a hora que dá uma melhorada lá, mas você passou, caralho, tu entra no financeiro... Não, e assim, aquele negócio, ser diretor financeiro de uma empresa que tá transbordando dinheiro é mole, né? Mole. É mole. Agora, da empresa que você tem dificuldade, nunca teve tanta dificuldade, você tem um grupo forte que te dá socorro, mas não me dá 2 milhões aí, não é assim. Né? No mínimo te dá trabalho a beça a que custo que alguém te manda dinheiro. Em 2008, exatamente, o que estava acontecendo no mundo digital? Nada. No Brasil ainda era muito... Não, mas no mundo. Assim, não, no Brasil, a Apple chega em 2012, então tava longe disso. Caramba, bem longe. Tava longe. Em 2008, a Apple com o iTunes chegou em 2012, dezembro de 2012, se eu não me engano. Então, assim... Ainda pirataria já... Escorrendo solto. Há lojas americanas dominando o mercado, né? Isso só foi piorando. Os acordos cada vez piores, né? Cara, chegou até 80% do mercado. Então, assim... E não dava nem pra dizer... Com 80% do mercado, como que você fala pro teu artista que você não tá vendendo pra Lasa porque não te pagou? Não. Sabe o que é? Eu lancei teu produto, mas não tá, não. Por quê? Porque eu tô com problema de pagamento com a Lasa. Não existia isso.
Eles dominavam realmente o mercado, chegavam a pagar com 1 ano, cara. Era uma venda... Não era consignada no formato, porque você emitia as notas e tal. Mas na eles essência, podiam devolver, né? Então mas era na essência consignado. eles pagavam o que vendiam. Né? A gente Tinha que entubar a tinha que devolução. tubar e tinha uma questão dos impostos. Era uma época muito difícil. Muito difícil, a pirataria tomando conta e você ali olhando para aquilo ali, vai fazer o quê? Não, eu imagino a dificuldade porque os contratos ainda vinham de contratos de tempos bons, né? Então os artistas tinham contratos com tour suporte, Sim, com todo o resquício dos bons tempos, né? Sim. Recentes. E aí os contratos precisaram ser renegociados. O Schiaffo que fez um trabalho muito grande nesse sentido. E para tentar, os modelos eles foram naquele momento saindo um pouco dos contratos artísticos para os contratos de licenciamento, para que não fosse um investimento tão grande da gravadora em adiantamentos muito altos. Então, assim, se começou a pedir participação em direitos em shows, né? E aí começa a nascer, eu acho que em 2010, o que foi 2010, 2012, a Day One, que era uma necessidade de diversificação de negócio, né? Mas aí lá, esse período foi um período bastante difícil, que a gente foi levando com as reestruturações e passando aquilo que todo mundo sabe, aquela dificuldade e o mercado só caindo. Chegou em 2000 o Paulo entrou em 2015 e aí em 2015 eu falei pro Paulo assim, a gente precisa acabar com o físico. Você ainda estava no financeiro? Ainda era só financeiro. Era vice-presidente de finanças e operações. Em que momento que você sente, na chegada do iTunes, você sente um primeiro alívio ou ainda não? Sim. Em 2015, 40% da nossa receita era do digital. 60% era físico. Ou era meio a meio. Era um número assim... já tinha um digital forte. Mas era relevante, né? Mas a questão não tá puramente financeira. A questão não é puramente financeira. Quando a gente começa a fazer uma transição do físico pro digital. O digital, ele é outro bicho. E qual era uma questão muito mais estratégica. Quando eu cheguei pro Paulo, eu falei, Paulo, a gente tem que sair do físico. Ele olhou pra mim e falou assim, hã? Ele tava entrando na Sony, não tinha 1 ano. Ele, hã? Eu falei, mas por quê? Porque o digital é uma realidade. Já a gente... Eu percebia que ia ter um crescimento do digital, e você olhava pro mundo, né? E sempre entendendo o Brasil como um aderente ao digital rápido. Você vê, hoje o digital, o físico é 0,5% do mercado. Não chega nem chega a 11 milhões de mercado. Eu me lembro que nessa época que o CD começou a ser sucateado na loja americana, né? Começou a ter menos espaço. Começaram a botar aqueles negócio de lixo com CD dentro. Aí eu lembro que nos Estados Unidos era Best Buy, já também, tipo... Cara, era triste ver o CD... Sim. Colocado à venda como se fosse, sei lá, o cotonete, né? Não tinha mais a menor diferenciação, né? Tipo, tinha um papel higiênico, eu me lembro que tava uma... Ah, meu Deus. Cara, na de Búzios, o papel higiênico era muito perto do CD. Então era um negócio, pra mim, simbolicamente... Era um negócio horroroso ver o papel higiênico perto do CD da Legião Urbana, sabe? Nossa. Tipo... Você até tinha aqueles totens de Roberto Carlos e dos grandes lançamentos. Mas no finzinho já não tinha mais, porque foi indo pro fundo, né? Foi diminuindo e foi indo pro fundo. Junto com os Blu-rays ali já não... Nossa, era triste. Muito triste, cara. Que bom que a gente tá vivendo bons tempos, né? A gente tá vivendo bons tempos e quem passou por aquilo, você sabe... Nossa, foi uma guerra, né? E em 2015, a gente tomou uma decisão bastante... Eu considero que foi agressiva, que foi, olha, vamos sair, fazer a transição e vamos entregar em quanto é tempo essa operação para o nosso operador, enquanto ela vale, né? E era vantajoso na época a Sonopress, que era a empresa que produzia e distribuía pra gente, ainda era vantajoso para eles, porque tinha uma fábrica, então eles até iam aumentar a margem deles se eles vendessem pelo preço do CD cheio. Eles deixavam de ganhar só o custo da manufatura, que era R$1, R$2,
contra um produto de 10. Então, assim, era vantajoso para eles e no mercado que era ladeira abaixo. Mas era perigoso também, porque você tá falando lá de, vamos dizer, 50% da sua receita. Era 50%. Já era 50%, só que o seguinte, dava prejuízo. E outro dia eu vi a teoria do cavalo morto, do dead horse, que é o seguinte, que os indianos, dizem o seguinte, quando você tá no cavalo morto, sai do cavalo. Só que aí quando você leva isso pros negócios, aí não, traz um consultor, aí cuida do cavalo. Aí não, traz agora um chicote melhor que ele vai correr. Agora você dá comida pro cavalo. Mas, cara, o cavalo tá morto. Então, assim, quando você tem um mercado que, desculpa, tava morto, ou tava em vias de, e você tem uma possibilidade de ir para outro mercado, tem uma questão que é a seguinte, a gente nunca ia poder ter duas empresas. Uma que cuidasse do físico e outra que cuidasse do digital. Só que a pessoa por exemplo, que estava acostumado, não, eu cuido da receita e sabia de cor. Não, tabela 1, 14,90, coisa aqui, o preço do CD é 1,90, 2 cores, 8 cores, 9 cores e gramatura, e são 14 faixas. Aí você sabe aquilo tudo. Então, assim, você vive daquilo e gosta daquilo, que é muito barato. Maravilhoso. Aí tem a música, aí você, caralho, vende 10 milhões de cópias, você, caramba, que coisa. É bacana aquilo. Aí você vai no show e vê aquilo que você gravou, aquilo do show, é uma emoção, pô, é maravilhoso. A emoção que você tem hoje num show, a emoção que você tem na música gravada de outra forma. Mas aquilo tudo é uma cachaça. É muito bom você tá naquele ambiente, né, de música. Por mais que você tinha uma crise, era impossível você não viver feliz num ambiente de marketing de artista, de música. Sim. É um mal barato. Então, assim, ao mesmo tempo era triste você ver que aquilo podia acabar. E aí a gente tomou uma decisão bastante difícil, que foi, olha só, vamos terceirizar, terceirizar a parte do físico. Por quê? Porque hoje, se você é especialista no físico e você tem um digital para conviver com ele, é claro que você nunca iria olhar para o digital. Você está acostumado a cuidar da arte gráfica de um produto físico. Da arte que aí você vê a gramatura do papel, a cor, acha aquele negócio lindo, brilhoso. Aí muda a cor da bandeja e faz a série, bota numa caixinha. Claro. Aí não adianta, você não vai olhar para aquele negócio que você vê um monte de númerozinho ali. Você vai olhar, continuar olhando. Então, qual foi a estratégia? Desliga a chave. Coloque isso para quem entende. A gente toma as providências que sejam de segurança, né? É claro que no mundo Sony, se eu não me engano, só a Malásia tinha feito um trabalho desse. Então, sim, a pressão sobre a gente foi muito grande. O Paulo foi um que recebeu pressão de todos os lados, de pessoal de outros países, o presidente ligar para ele e falar assim, pô, você vai acabar com o físico, você está destruindo o mercado. E a pressão foi... Sorte que o Instagram não era tão... não era tão ativo, né? Já tinha Instagram, né? Se eu não me engano, os stories já apareceram lá para 2014. Porque começa mais leve, né? Começa mais leve, mas com certeza ali a gente ia ser cancelado, ser apedrejado. E aí a gente tomou essa decisão, mas foi uma decisão acertada. E não era alinhada com o mundo ainda, né? Não, foi pioneira. Eu me lembro que o Paulo, algumas semanas antes, falou assim, Lannis, é isso mesmo. Eu falei assim, é isso. E levantei e fui embora. Ele confiou muito em ti também, Confiou né? muito. Não, confiou muito. Foi uma confiança, assim, cara... ele acreditou na minha competência e do time, né? De fato, foi uma prova de liderança, de confiança muito, muito forte. E que ele segurou depois, porque a pressão foi dele, né? Depois, né? A gente fez tudo, mas ele não podia depois dizer, não sabia. A decisão é dele também, né? Como presidente da companhia. Mas assessorada, na época, eu fui um dos que na verdade fui eu que eu acho que mais patrocinei e fui responsável pelo projeto na época de fazer essa transição. Mas foi uma decisão acertada, porque a gente conseguiu virar uma chave mais rapidamente do que se a gente estivesse mantendo os dois mundos. A receita continuou, mas ela foi caindo, aí chegou uma hora que a Sonopress também parou de... não valia mais a pena nem para eles produzir. Você vendeu o cavalo morto. Pois não tinha mais para quem vender o cavalo morto. E os caras compraram. Eles compraram.
Mas pra eles era... O cavalo ainda tinha uma... Porque o deles também tava meio morto, né? Pois é. E aí eles... Juntou os dois ali, deu pra manter um tempo. A gente... Que loucura, cara. Isso é uma loucura. Pensar que tinham fábricas e... Fábricas. Diversos funcionários. Cara, que loucura. Gente que vivia daquilo... Se eu não me engano, o pai do Rodrigo Vidal trabalhou na fábrica da Sony, não foi? Sim. A gente teve muito... Pô, cara, quanta gente, né? Cara, é muito louco, né? Quando muito muda. Louco. Porque não foi a mudança do suporte físico, foi o fim do suporte físico. Pois é. Foi. E aí a gente passou por tudo isso e aí hoje eu acho que a gente saiu na frente de certa forma quando... Em que momento que vocês viram que a decisão tinha sido acertada mesmo? Cara, eu tinha certeza. Eu acho o seguinte, quando... O olho até brilhou, você tinha certeza. Eu tinha certeza absoluta. Eu não tinha dúvida. Eu não vou dizer que tinha, porque eu não tinha dúvida. Se no dia seguinte você tá com aquela dor de cabeça, aquela ressaca de que tomou uma decisão... Não, cara, que merda eu fiz. Não foi essa a sensação quando a gente mudou pro... Quando a gente virou a chave do físico e foi pro digital. Você tinha certeza absoluta? Certeza absoluta. Eu via que era... Não tinha como fugir, era um caminho sem... Não tem o que você fazer contra. É como hoje, você fala na inteligência artificial e o pessoal, não, porque na Itália proibiram um chat mas não GPT. tem, vamos criar outra coisa. Isso aí não vai... Isso não tem volta. Não tem como fugir. Não tem. Quando a tecnologia ela faz bem pro usuário, você não vai ter como fugir daquilo. Né? Então, assim, para mim era muito claro que ia ser bom. Né? Ia se resolver uma questão de armazenamento, né? Ia se resolver uma questão de acesso de todo mundo, acesso do consumidor à música e acesso dos artistas a divulgar nas plataformas que surgissem. Então, assim, resolvia aquelas questões e sem contar a questão da rentabilidade e tal. Só que você tinha que passar a pensar diferente. Tinha que passar a olhar, ao invés de você pensar na venda para a Lasa, você tem que pensar na audiência da sua música. Nesse momento que fecha a fábrica é 2000 e... que a gente transfere a operação é 2016. 16. Spotify tinha chegado. Ele chegou em 2016. 16. Você já sabia que teria essa entrada? Sim. Tá. Sim. A gente já olhava e falava assim, opa, tem coisa boa vindo por aí. E de fato começou a crescer e hoje a gente trabalha assim, hoje se você quiser alguém dentro da Sony que faça um CD, não tem. Outro dia chegou lançamento internacional pedindo, não, faz o CD aí, você... Quem? Não, cara, quando o artista me dá CD, eu fico desesperado porque eu realmente não tenho aonde escutar. Tem até no estúdio, acho que o nosso PC ali tem um... Talvez o carro. Nosso PC não, nosso desktop ali tem um... Não, no carro não tem, não tem em casa, o meu laptop novo já não tenho onde escutar. Eu teria que ir na Apple comprar aquele... Mas eu me recuso a comprar aquela máquina de CD. E eu tenho CD pra caramba, só não joguei fora porque, sei lá, bicho... Não, você fica... Olha lá, meu filho, tem um carinho. Fala, filho, olha só, isso era assim, vai que isso volta. E aí ele vai falar, meu pai tem um monte de CD. Não tem vinil, agora o povo comprando. Eu peguei minha filha outro dia no CD, da capa, ela fazendo assim pra ver se aumentava a carinha do... Que bonitinho. Quantos anos? Essa tem 3 filhos, né? Mas a menor tem 2 anos e meio. Ficou fazendo assim? Mas... Cara, o meu filho, todo dia eu tomo cuidado pra ele não tentar apertar na minha televisão nova lá, que ele tem uma televisão na sala. Porque ele olha, ele já quer que ele é menorzinho, né? Agora é engraçado você falar isso, porque eu fui na Moeba, cara, agora. Bicho, as pessoas comprando CD pra caramba, assim. Óbvio que é nicho, mas a Moeba é cheia, cara. Tipo, sei lá, meio-dia numa quinta-feira, a gente chegou lá, ela abre às 11, cheio de gente, as pessoas mais velhas. Por que o povo tá comprando essa porra de novo? Mas é nicho. Assim, não... Mas a Moeba cheia, cara. Eu fiquei meio... Por que esse povo tá comprando essa parada, bicho? Porque pra mim não faz mais sentido. Sabe, olha o disco ali, aí eu olhava até... Eu gosto daquela sessão de curadoria, né? A gente recomenda. Aí eu fui lá, olhei, fui no Spotify, escrevi o nome,
dei um save pra ouvir depois. Mas eu não consigo mais imaginar eu comprando um disco, É entendeu? só se não tivesse no Spotify ou outro... Não, mas tudo desse- tem. A galera comprando os David Bowie, versão nova, sei lá o que tem. Por que tá comprando disco? Muito doido ver alguém comprando disco, uma né? qualidade musical, né? Mas aí talvez o LP faça sentido, né? Mas o CD eu também não... Lá fora ainda fabrica ou isso tá 100% terceirizado? Não. Tem alguns países, olha... Japão, Coreia. A própria Alemanha, o físico bastante forte. Alguns anos atrás, a Alemanha ainda tinha 60% de... É mesmo? Alguns países ainda têm o físico forte. E quando lança, é porque eu não sei, a Taylor Swift é universal, né? Mas você vê que tem uma coisa das menininhas comprarem, novinhas, comprarem o CD, comprarem o disco, comprarem tudo dela. Isso aí ainda é uma operação da própria gravadora ou essas coisas são terceirizadas? A Sony não faz mais. Nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Não, aqui no Brasil não. Não. Nos Estados Unidos eu acho que sim. Mas aqui no Brasil a gente não tem como fazer. Né? Nem vinil, nada. Não. Só tem o digital e... Foco no digital. E a gente tem um mercado que vem crescendo bastante, né? Você vira É um absurdo que cresce, né? Os últimos números já são um número de 2,5 bilhões, né, de reais. Taxa já ainda 15% de crescimento. Né? Só que é o seguinte, né? É um mercado que ele já começa se consolidando. Né? Você já tem... O ano anterior o crescimento foi 36%. O anterior, o de 2020, foi 38%. Então, a taxa de crescimento ela já diminui. Não que seja ruim, eu não estou dizendo que é ruim, porque a base é muito grande, então é difícil você manter um crescimento de 35% numa base de 2,5 milhões. E ainda tem uns pontos cegos aí, tipo Discord, ponto cego, Sim. Twitch é ponto cego, né? Tem vários lugares onde a música está sendo consumida. Pois Ao mesmo tempo, criações de comunidade que acabam refletindo, impactando o próprio Spotify, né? Vai nascendo coisas novas e a gente vai trabalhando. E tem sido positivo. Eu, às vezes, vejo algumas coisas acontecendo assim... Vamos fazer o track do como isso chegou aqui, né? E a verdade é que é imponderável, né? É cultura. Isso não tem explicação, né? Eu acho que nunca vai ter, né? A gente hoje, na Sony, a gente tem... A quantidade de dados que a gente tem, de cruzamentos que a gente faz, a gente investiu muito em BI mesmo. Em BI. Muito. Agora, essa questão Tem um imponderável. do talento e o porquê. Você entende que, olha só, uma faixa cresceu 300 posições. Agora, por quê? Assim, e não vamos entrar na discussão se é música boa, se é música... O que é isso, né? Se é música... É alguém... O pessoal gosta, e tocou alguém com aquilo, né? E isso nunca vai ter explicação. E aí você fala de inteligência artificial, criando música, isso não adianta. Tem um ponderável do fator humano que a gente nunca vai conseguir, eu acho, chegar. Né? Tem que ter a legitimidade, né? Até mesmo a gente tem uma plataforma que é o Filter, quer dizer, que nasceu, hoje tem um monte de coisa que a gente pode falar do Filter, mas o sonho nosso é ter aquilo como uma comunidade, né? Só que a gente aprendeu, e também o próprio Filter, ele é muito de tentativa e erro, e a gente vai vendo que algumas coisas dão certo, o que não dá tão certo, né? Mas que para ele ser uma comunidade, ele realmente tem que ser legítimo, e a gente não vai forçar isso, né? Em que sentido? Vamos falar do rap. Tem toda uma cultura ali em volta que você não vai criar aquilo. Você pode talvez incluir dentro de alguma coisa que você faz, entende? Então e a gente, enquanto gravador, não tem... A gente só impulsiona quando a gente perceber que tem algum movimento acontecendo. Então a gente não consegue criar, né? E aí a gente pode incluir dentro do que a gente faz. As multinacionais hoje têm essa função, né? Que é pegar algo que existe, que está acontecendo, e falar, bom, aqui a gente consegue explodir. A gente tem todas as ferramentas, parceiros, etc., budgets, né? Eu acho difícil, exatamente isso. Sem uma gravadora ou o nome que você der para alguém que cuida da carreira do artista e que tem algum nível de investimento, porque, cara, precisa de investimento, né? E que tenha as relações com a mídia,
que tenha plataformas disponíveis, que tenha acordos, você vai ficar ali exatamente o que você falou. Que é um lugar que pra muita gente é o grande tá lugar, bom, né? Se é isso que se quer, tá ótimo. Eu acho que também é um direito, né? De você não querer... E até o nível de trabalho pra isso é muito grande. Muito. Ninguém que chega... Quem quer chegar aqui... Isso aqui é pedreira. É pedreira. Em todos os sentidos. De todos. É de uma doação de vida, né? Exatamente. Então, eu acho que vocês podem não querer exatamente isso. A área de BI fica na área comercial. Não é uma questão financeira. Ela fica dentro da área de Cara, comercial. essa área deve ser a parte mais interessante. É muito interessante. Né? Você como financeiro tá sempre... Bem que você não tá mais no financeiro, Não, né? a área comercial é comigo também. É com você. Então assim, é uma área que a gente vem investindo ao longo dos últimos anos bastante, porque a gente entendeu vários artistas que a gente identifica, a gente indica semanalmente alguns artistas para Pro artístico dar uma olhada. Olha, é claro que aí que tá. Sem a ponderação artística. O artístico, o IR, quem tá ali na música, e que entende os relacionamentos, entende onde tá o tamanho do artista, o que é o dia a dia daquele... Qual é o contexto daquele artista, né? Exatamente. Ele vai trabalhar pra chegar do 20 pro 30 aqui? Ele vai? Será? Que tamanho ele tá hoje? Qual é a pegada dele? Em que ponto ele tá? E aí não tem número que vai te dizer isso, cara. Tem que chamar lá o Paulo, chamar o Bruno, chamar o Renê, chamar o Vilela e vão lá ver essa parada, vai assistir. Vai ver, e vocês vão ter esse Entende a estrutura do artista, o que tem no entorno. Não tem de BI que vai substituir isso. Só que o BI vai dizer, pelas informações passadas... Tem acontecendo alguma coisa aqui. Isso. E aí você pode fazer uma tendência em função daquela informação passada. Mas para os artistas muito novos, você tem pouco histórico para isso. Aí mesmo. Aí é feeling, aí é o artístico. Não tem inteligência artificial. Não tem. E eu acho que isso nunca vai ser substituído. E nunca vai ter. Nunca vai ter. Você tem que ir lá e conhecer. Conhecer a família, conhecer o que faz, qual é a formação, como chegou até aqui. Quem são as mentes que estão no entorno. Exatamente. Às vezes você fala, tá com aquela... Ih... Deixa isso aí, porque enquanto não se desgarrar daquilo ali, não vai andar, né? A gente sabe, tem pessoas... E mesmo que personalidade tem aquele artista, que trabalho vai fazer. Então assim, tá com um repertório bom, tem alguém ajudando nisso. A Sony pode ajudar, mas tem um início aí que... Tem que fazer sozinho. Tem que fazer sozinho. Então, também assim, acho. Então a resposta dessa história toda, eu acho que é assim... sem polemizar, mas os fundos têm que comer ainda muito feijão, viver muito da arte. É porque eles não são do business, né, bicho? Exatamente. Olha, eu vou te dar um exemplo. A gente, na Sony, criou o Filter lá atrás. Ele começou, um dos motivos que a gente começou foi fazendo o Filter Live. Como é que começou isso? Chegou uma vez, eu acordei e falei assim, porra, tomando banho, assim, pô, vamos fazer show? Vamos fazer show. Aí eu chamei o Serginho Bittencourt era o vice-presidente artístico, chamei na minha sala e falei assim, Serginho, a gente sabe fazer show? Aí o Serginho falou, claro, é igual gravar DVD. Aí eu falei, poxa, Serginho, mas as pessoas têm que pagar, né, aquele show, né, não é... Não, mas a gente consegue. Eu falei, tá, vamos fazer. Vamos. Mas o que você pensou quando você falou fazer show? De montar, tipo... Produzir e fazer. Aí a gente criou o Filter Live. E o nome nasceu até de um concurso que a gente fez internamente. Aí já existia o Filter enquanto playlist mundialmente, já era grande. Aí vamos aproveitar e ninguém pensou, vamos fazer uma plataforma que hoje vira o canal Filter. Hoje tem quase 2 milhões de inscritos. Tem o Filter Game, tem o Filter Live, tem o Filter Store. Não, vamos fazer o Filter Live. Cara, você tem que saber fazer isso. É um expertise, né, bicho? Você tem que fazer isso. Então assim, aí, opa, não sabemos. Vamos chamar parceiros. E aí com parceiro você até leva. Mas a verdade é que não é o nosso expertise. E aí a gente chegou a fazer vários shows e foram bem, assim, mas o nível de risco versus o que a gente sabia operar, a gente falou, opa, isso aqui é pra quem entende.
eu diria a mesma coisa para um fundo, para alguém que está começando a ver investimento em artista. O que a gente faz hoje? Hoje a gente investe. Então, você tem um festival, e esse festival já é um festival com algumas edições. Aí vocês entram como parceiro de alguma forma. A gente é como parceiro, a gente procura um espaço para os nossos artistas, talvez num palco, ou uma criação de conteúdo, ou uma gravação do festival. Mas a gente vai com o que a gente entende, né? A gente precisa entender daquilo. E por mais que os negócios sejam a indústria da música, são negócios diferentes. A The One foi um case que orientou todo mundo de alguma forma, né? O mercado inteiro. Falou, opa, peraí, realmente a gente ser empresário não é um caminho. É difícil para a gravadora, porque é um trabalho muito pessoalista, né? É um trabalho pessoal do empresário. E aí você tem que pensar que numa empresa, uma major, ela precisa de volume, né? Então, você como empresário, você ter uma receita com artista é bom. Normalmente você ganha. Na teoria era bom, né? Na teoria é bom, mas só que você precisa de quantos artistas para que façam sentido para uma máquina tipo a Sony, né? E como é que você dá atenção que aquele artista precisa, e como que, às vezes, aqueles interesses do artista quando você está produzindo um show, são diferentes dos interesses do contrato longo prazo que você tem aqui de gravação. Ainda tem isso, você tá em pontas que podem ser... Sim, é muito difícil. É mesmo. Quando eu assumi ali o que a gente chamou de BD, essa era uma equação difícil de fazer. Olha, como é que eu não interfiro na gravadora? Porque era um momento que você precisava de diversificação de receita. E aí a gente conseguiu, em alguns anos, dobrar a receita e chegar a ser até 10% do lucro total da gravadora. Vindo do show. Vindo de atividades de novos negócios, de show, de marcas, o sync já existia, mas de sync também, do canal. Então, assim, a gente chegou... O que aconteceu é que a Sony cresceu muito, mas a gente continuou crescendo. Só que aí a gente foi testando coisas que a gente sabia fazer. O que de fato a gente sabe fazer, né? Então, de que forma você tem um negócio que não atrapalhe a gravadora? Porque se você tem uma empresa separada da sua gravadora, completamente separada, você ainda tem um nível de independência ali, mas a função do contratante de show, por exemplo, no caso do show, ela é diferente do relacionamento de uma gravadora. Na gravadora a gente tem um relacionamento de longo prazo. A gente não está preocupado com um show que você faz, paga o cachê, paga a logística, divide a bilheteria, o que seja, e tchau. Né? E, pô, vamos se dar bem para fazer um próximo. Você vê nos Estados Unidos, você não pode ser manager e booker, né, ao mesmo tempo, porque já tem um certo conflito de interesse. Exatamente. Né? A gente percebeu isso. Acho que a Day One foi um exercício nesse sentido. E foi uma tentativa, eu me lembro quando o Bruno, cara, eu fui levar uma artista pra ele falou, pô, cara, a gente tá com uma operação nova. Na teoria era incrível. Na teoria. Porque se tem mais receita vindo daqui, a gente tem como investir mais no artista. Sim. E todo mundo, os artistas também acharam ótimo. Tinha aquela discussão de meio a meio, mas naquele instante talvez fosse uma boa solução, né? Outras gravadoras arrumaram outras formas de continuar tendo show, né? Sim. Mas não naquela maneira que a The One fez, né? Hoje vocês não tem nada de show, né? Não. Nenhuma receita. Não. A gente tem alguns contratos, sim, que tem direito de algumas datas. Que aí é mais suave, né? De lidar. E aí a gente negocia. Não é o nosso core. Então a gente trata como importante. Mas hoje, como a gente se posiciona? Você é um artista. Você quer que eu faça trabalho de marcas pra você? Eu tenho isso aqui internamente. Você quer que eu ativamente busque sync pra você? Já tá no teu contrato, eu vou buscar sync pra você. Tem várias campanhas de sync pesadas que a gente... O resultado do ano passado foi maravilhoso. O sync hoje é uma receita importante dentro do Muito importante, muito importante. Ela é bastante... principalmente no último ano, a gente dobrou, mais que dobrou. Artistas como, por exemplo, a Luísa Sonza, que tem muito public post, né? Sim. Vocês entram nesse cut também ou não? No caso deles, ela tem a Mind, que faz isso, né? Então, especificamente nela não, mas em outros... Eu dei exemplo dela só porque... Sim, mas podemos. Tipo, você fala, Manu Gavassi, caralho. A receita da Manu ali de public post é bizarra, né? Sim. Hoje é uma grande receita de um artista, né? Sim.
O que a gente faz? A gente não faz contratos exclusivos, né? A gente trabalha apresentando o nosso cast e aí quando a gente fecha algum contrato, a gente... Maneiro. A gente não quer... porque... Esticar essa corda muito, Não. né? A gente é importante aprendeu... ter essa relação, cara, a longo prazo. Eu te ajudo. Uma receita que não existia, eu vou lá e consigo pra você. Não tô preocupado. Se chegar em você como empresário antes, no artista, é contigo. E se chegar em mim, eu vou tentar fazer alguma coisa que seja bom pra você. Eu tô preocupado com a sua carreira, se aquilo faz sentido, e não ficar vendendo você numa prateleira. Chegar aí, tem 800 mil pessoas, vai aqui. Não. Faz sentido pra você fazer isso? Faz. Então, e aí a gente fecha e... O lado econômico é o menos importante dessa relação que a gente tem quando a gente oferece os serviços pro artista. Então, a gente aprendeu isso ao longo do tempo, que a gente tem um negócio que é gravador. O que a gente sabe fazer? Desenvolver carreira de artista, fazer a promoção, marketing e distribuir, né? Além disso, o que mais a gente consegue fazer com esse entendimento do que a gente... que é o nosso core business? A gente consegue ter uma plataforma que a gente cria o conteúdo e dê espaço para os artistas. A gente consegue, pelo nosso relacionamento, trazer alguma marca para os artistas, sim. A gente consegue, pelo nosso catálogo, trazer sync para os artistas. Isso é um trabalho ativo e bastante interessante. A gente pode fazer product placement, a gente pode fazer campanhas. A gente tem tudo isso, mas até a gente... os feats mesmo, né? A facilidade de um artista pequeno fazer um feat com outro artista da própria gravadora internacional, inclusive, né? Exatamente. A gente, por exemplo, com o Filter, a gente fez uns projetos que a gente chama de Casa Filter. Já fizemos 2, estamos indo pro 3º. Quando a gente quase marcou, você estava indo fazer em São Paulo, né? Exatamente. A gente ia tomar um café, acabou que não rolou. Foi lá no Teatro Bradesco. Exatamente. E o primeiro foi sertanejo e forró. O segundo, sertanejo, forró e pagode. A ideia era fazer um mashup, fazer feat. O Filter é bem democrático também, musicalmente, democrático, né? É uma plataforma que a gente gosta de ter artistas em desenvolvimento. O exemplo disso é no Rock in Rio. A gente tem aquele palco junto do Rock in Rio, que na verdade... Essa foi a última vez que a gente tentou marcar, que você ia falar disso, que era uma ideia incrível, né? Sim, o Supernova. Conta como que foi essa parceria com o Rock in Rio. A gente começou lá atrás, no Filter, em 2000 e... o último foi de 2021, 18, se eu não me engano. Que a gente ainda entendia o Filter como uma plataforma de show, né? Tava buscando ainda fazer um modelo de festival para a geração Z. E aí a gente colocou uma ideia, não sei se chegou aí lá, era um espaço que era multissensorial, que você entrava naquele cinema 3D e sentia, por exemplo, música do fogo, o sol, aí esquentava, aí chovia, caía água. Era bastante interessante. Aí a gente levou o artista pra lá, por exemplo, o Flauzino foi lá. Aí de repente ele tava no escuro, aparecia o artista, o Dinho foi com o Capital. A gente levava. Aí o público, quando via, tinha um artista do lado dele, naquela experiência multissensorial, que era um Filter lá embrionário. E aí depois disso, na edição seguinte, o Justo chamou a gente e falou assim: olha só, tem um palco aqui, eu tava pensando em fazer um palco, vamos fazer? Vamos. E aí a gente passou a ser o curador junto com o Rock in Rio. Na verdade, a curadoria eu acho que é mais nossa, eles aprovam, né? E a gente, cara, fez um trabalho muito bacana na primeira edição e depois a gente repetiu na segunda edição. Cara, a segunda edição a gente chegou a ouvir que foi talvez o segundo palco em alguns momentos dos melhores no Rock in Rio. O show do Teto com o Matuê foi foda. Cara, foi uma coisa, né? O pessoal... Aonde era esse palco? A primeira edição era numa pracinha que você... Logo na entrada você subia um caminho assim, é um lugar mais reservado, mais delimitado. A segunda edição era mais lá pra dentro, você subia umas escadas naquela rota e era assim do lado direito. E aí tinha mais espaço. Ali, cara, chegou a ter... Chutando bem pelo Rock in Rio, 7, 8 mil pessoas no nosso show lá. Porra, que legal, cara. Foi bem bacana. Mas qual a ideia disso? A ideia disso é você ter um espaço para os nossos artistas, e não são artistas que são Sony, só a gente... Por isso a utilização do Filter, né? A gente é democrático mesmo. A ideia é que... Claro que a gente
a gente é Sony, a gente privilegia os artistas Sony, mas quando você faz um Casa Filter, você chama artistas que não são nossos. São experiências bacanas. E o primeiro, a gente fez com mais ativação, né, no Rock in Rio. Tipo, a gente criou o Filter Game. O Filter Game nasceu dali. Que é um game que ainda existe. E é bacana, tá? A gente usa bastante isso no nosso plano de marketing. Ah, é? Que as pessoas vão fazendo quiz e ganhando pontos, trocando por Filter Coins. E aí você pode trocar por prêmios, ou na época do Rock in Rio, e ele nasceu assim, você vai acumulando pontos com o quiz dos artistas. E, por exemplo, a gente tinha um ônibus para levar para o Rock in Rio. Você trocava por cerveja, por experiências no camarim. Então, assim, até hoje isso existe. O Filter Game, sim. E você vai juntando crédito e vocês vão criando ações. Exatamente. É bacana, assim. É hoje uma ferramenta de marketing bastante importante pra gente. Então, a gente foi criando elementos para essa plataforma. Hoje, o que a gente mais cuida é a criação de conteúdo pro canal do YouTube. A gente hoje já tem quase 2 milhões de inscritos, tem 1,9. Você sabe como é difícil você chegar a quase 2 milhões de inscritos. Pra mim, rapaz, é um inscrito. Porra, 230 mil. Não, eu nem falei no assim, seu... Não, e pensa em mesmo imagino artista. Vocês, entendeu? Artistas grandes, 2 milhões de inscritos é um número. Né? Então a gente é difícil, né? É difícil. Cara, imagina a gente aqui que é nicho, 230 mil, bicho. Sem impulsionamento, sem nada. É gente pra caralho, pra ver papos como o nosso, né? Pois é, não. Isso é muito legal, né, bicho? Mas assim, o trabalho que você faz aqui, eu acho que ele é mais do que entretenimento, né? Eu acho que é quase educativo, né? Eu vejo... Por isso que eu provoco quando tem um cara como você, que tá olhando pro futuro, assim, eu acho que a provocação é importante. Sim. Que não é saia justa, a provocação no sentido de reflexão, porque eu vejo os comentários, as pessoas, pô, que legal, eu também pensei nisso, e ó, o que ele respondeu, a galera fica vendo essa troca. Sim. E ela é rica, cara. Porque ela é rica pra mim, se é rica pra mim, acaba sendo rico pra quem tá vendo, né? Se eu estivesse conversando com alguém que queira entrar no mercado da música, a primeira coisa que eu faço, olha só, dá uma olhada nesse podcast aqui, que você vai ouvir desde artista até executivos e produtores. Diverso pra caramba. Né? É muito bacana. Assim, ouve aqui que você vai se sentir parte desse... Já se sentir parte... Pelo menos vai entender quais são os principais problemas, quais são as principais conversas, o que tem de novo, como as pessoas chegaram ali, qual é a história deles. Então, assim, eu hoje já indico, olha só, ouve aqui, quase um MBA, né? Mas acaba sendo, né? Eu acho que se alguém assistir todos os papos dos executivos, sim, a turma de advogado, que por conta da ABC vieram vários advogados, sim, você vai juntando essas informações, por quem dera eu e você tivessem tido essa informação há 25 anos atrás, né? Pois é. Deixa eu ouvir quem é o Paulo Jung, deixa eu ver como que... Porra, sei lá, Luiz Oscar Niemeyer. Pô, são mentes brilhantes, né, bicho? São pessoas que, caralho, fizeram e faltam pessoas que eu quero, tipo Medina, outra mente brilhante. Não, mas você vai juntando essas pessoas e não tem uma verdade absoluta no fim das contas. Você falou, cara, o imponderável tá sempre aí, né? Tá sempre aí, não sei. Em quase todos os cases, em algum ponto tem imponderável. Tem o trabalho, tem a disciplina, tem um monte de... Tem o talento, mas, cara... tem imponderável em todos os processos. Isso que eu acho fascinante. Isso que é o fascinante. Por isso que são 23 anos. Olha lá, cara, né? Pô, isso que é fascinante. Você olhava assim... Como é que isso... Como é que chega aqui e como é que a gente... E quando você vê um artista crescendo, isso é maravilhoso. E o mais básico de todos. Vai num show. Cara, um show. Por isso que... Eu vou te falar que um dos motivos que a gente queria fazer entrar no mercado era uma vontade, um desejo meu mesmo de estar nessa história, né? De estar nessa história. A gente aprendeu que a gente tá nessa história de uma forma diferente. A gente hoje entra, faz parte do nosso negócio, mas deixa para quem entende, né? E eu acho que a gente chegou nos modelos bastante interessantes de trabalho com as pessoas que entendem de festival e que é bom
pra gente, é bom pro festival, é bom pro artista, é bom pros nossos artistas, que a gente pode buscar um espaço para eles nesse festival. A gente produz conteúdo, a gente aprendeu que a gente sabe, aquele velho AIR que gravava produto, DVD, a gente tem esse DNA ali, sim, na forma do nosso mundo digital de hoje. De hoje. Today, exatamente. No modelo de hoje, a gente a gente não largou isso. Então a gente decidiu que, além de, assim, falando do que é dos novos negócios, além disso, a gente vai operar com produção de conteúdo no nosso canal, vai operar junto com os festivais, vai continuar trazendo marcas para os artistas, vai continuar fazendo sync. Então o artista chega aqui, olha só, o que você quer? Não, eu não quero ter um contrato artístico. Tá bom, vai para The Rochas. Não, eu quero que você trabalhe a minha imagem enquanto marca, eu quero fazer campanhas. Não, então tá aqui, a gente chama a Natasha, que é a pessoa, que é a head de brands. Tá aqui, ela pode te ajudar nisso. Não, eu quero ter acesso, eu sou um artista novo, quero ter acesso a festivais. Calma aí, você tem aqui, que a gente tem vários parceiros que a gente pode tentar, respeitando a curadoria deles, colocar o esforço ao trabalho ali. Então, assim, a gente oferece, o que chama se fala muito de full service, né? E eu acho que é muito isso que a gente tem tentado fazer. E aí os contratos, eles acabam sendo também customizados para cada demanda, né? Eu acho até, cara, quando eu penso assim, como você vê o crescimento de mercado, não é uma visão pessimista, é uma visão clara. O mercado dos Estados Unidos, por exemplo, cresceu 5% ano passado. No ano anterior, 25%. Então, assim, existe já uma acomodação. Já existe lá fora, você já tem um amadurecimento do mercado. E aqui no Brasil você ainda tem um mercado que vai crescer a 2 dígitos ainda por algum tempo, né? 15% no ano passado, será que 10% esse ano? Então, e aí começa a consolidação, e você vê uma consolidação, você vê as majors hoje com 75% do mercado, 80% do mercado, né? Mesmo com suas distribuidoras, né? E aí é aquela história do rouba-monte, né? Você tirou daqui, bota pra cá, tirou daqui. Vai ser a briga do... Você não tem muito crescimento orgânico no mercado e você tem que buscar o market share, e aí você já está posicionado como gravadora, como distribuidora e como full service para os artistas. E ali eu acho que volta a uma necessidade de diversificação de receita por parte desses players grandes. Na medida que o mercado está estabilizado, você vai ter que buscar outras formas de receita. E você acha que estão aonde essas novas formas de receita? Olha pra Sony que você vai... É onde a gente tá. Eu acho que essas formas de receitas, assim, é o que já existe. Fora o core business, é o que a gente... Você vai cuidar da marca, vai cuidar do licenciamento, vai cuidar de merchandising, você vai fazer conteúdo. Então, quanto mais conteúdo você colocar, mais você consegue exposição. Então, a frequência é importante. Então, é nessa linha. Se você me falar assim, pô, Wilson, mas sai do streaming e vai pra onde? Cara, essa é a pergunta do milhão, né? Porque... ano passado, até o Bruno falava comigo no WhatsApp. Vem cá, o que você achou desse negócio de NFT? Eu tava lá em Austin ano passado, foi até curioso. Ano passado era tipo assim, Web 3.0 é o novo... Aí esse ano era um constrangimento, não tinha nenhum painel falando sobre NFT. Porque quebrou o negócio tudo, né, bicho? Aí quebrou o banco, acho que 10 dias antes do South by quebrou aquele banco lá. Sim. Então ninguém queria saber de criptomoeda, não era o assunto esse ano, bicho. Ninguém nada. O que assim, eu acho que facilita muito, e a gente aprendeu muito na Sony, que a gente tá na ponta do conteúdo, né? A gente tá na ponta dos artistas. Então, assim, o carrier, cara, se é CD, se é vinil, se é fita cassete, se é spot streaming, se é... Vocês estão sempre do mesmo lado, conteúdo. Cara, a gente é centrado em artista. E artista, conteúdo. Então, assim, a gente vai estar sempre olhando, mas você não vai esperar da Sony a criação de um novo... da Sony Music.
né? O novo iPod. Não é isso. A gente é muito inovador, né? Mas na ponta do conteúdo. Do conteúdo. Né? A gente agora, por exemplo, está lançando, agora em início de maio, o Filterbot. O que é o Filterbot? É o seguinte, é um recomendador de música. Mas ele vai estar ele vai estar lá. Ele tá no WhatsApp. No WhatsApp? Você vai falar, oi. Aí você vai mandar uma foto da praia. Pô, aqui tô na praia. Puf. O nosso direcionamento foi sempre assim, eu quero atender o consumidor. Assim, eu não quero empurrar nada. Eu quero o que ele quer. E aí, cara, se ele quer a música de outra gravadora... Vocês vão recomendar tudo. E Tá vai ser ótimo. baseado em mood, assim? Vou viajar de carro, quero ouvir como Cara, que você não vai funciona. precisar nem dizer. Você pode mandar uma foto do... Viagem de carro. Aí... Essa coisa de vocês terem um hub, né? Isso é do caralho. É uma... Cara, pra gente é um laboratório, né? Eu acho Porque é uma mídia, cara. É uma mídia, a gente... E tá indo muito bem. A verdade é que... aonde a gente já chegou, né? E a gente vai aprendendo. É quase que eu vou dizer, o Paulo uma vez me falou que ele falou assim, não, esse negócio do filter, você cuida aí. Cuida aí e tal. Eu achei que esse negócio nunca fosse chegar muito em nenhum lugar. Não, assim, você... Mas, pô, legal isso. Mas é que teu olho brilhava com essa parada, Cara, né? vamos fazer, né? Eu queria... Qual foram os desafios, cara? Do filtro, assim, o YouTube é outro bicho. Né? Tipo, como que foi, assim? Que vocês têm o casting, tem todas as possibilidades ali, mas como que foi construir essa audiência ali? Cara, você tem desafios externos, né? E até internos, né? A gente ganhou muito quando a gente conseguiu envolver a empresa toda no projeto, né? Quando saiu de uma questão puramente da área comercial ou da área de novos negócios. Como tudo dentro de uma gravadora, né? Quando você envolve geral num artista... Exatamente. A gente, quando trouxe o IR pro game, o jogo mudou. Quando trouxe marketing pro game, o jogo mudou. Foi exatamente isso que foi a chave. E aí hoje você vê dentro da Sony o filter, é de todos, né? É muito legal, porque você vai vendo o cara que trabalha pro filter empolgado e tá lá no Rock in Rio vendo um palco do filter, ele fala assim, é meu. Aí você vê as pessoas postando, não, porque eu aqui, não sei... O IR. A IR, você vê... E por trás daquilo é muito trabalho. A coordenação desse trabalho, e é como se fosse um trabalho adicional, porque você, além de você Mas faz... você mobiliza todas as áreas, Sim. Não tem uma equipe só pro filter cuidando. Tem algumas pessoas exclusivas, sim, na área de marketing, na área de BD, mas só essas pessoas não fariam nada, né? Eles coordenam, então, por exemplo, tem a Marta, que é uma pessoa que é de BD e ela cuida da produção de conteúdo, ela meio que organiza a cozinha. Tem gente, por exemplo, o Jean em marketing, que trabalha com a Cris Simões, que trabalha exclusivamente para o filter, cuidando dos planos de marketing. Quando tem um festival, ele faz, ele coordena. E o AIR é para cada tipo de projeto, a gente é um AIR que vai cuidar. Um Casa Filter de sertanejo, tem lá o Renê, que vai diretamente, o André Vilela, né? Já se é um pop, traz o Bruno. Mas a coordenação disso é um desafio. Mas é uma empresa muito engajada, né? As pessoas são... Eu acho que sempre foi, né, cara? Sempre foi. Eu não sei de onde nasce isso, mas desde que sempre, todas as vezes que eu vou na Sony, tem uma coisa da Sony engajada nas coisas, né? A empresa tá junto ali vibra junto. Eu acho que tudo foi se encaixando. A questão da inovação, isso é encarado como um projeto de inovação. E mesmo a inovação, por exemplo, trouxe melhorias de inclusão, por exemplo, na área de RH, que a gente precisava que a empresa evoluísse em algumas questões, e nos últimos anos ela evoluiu bastante com a Bruna, que é a diretora de RH, que ela apoiou muito essa causa da gente ter uma empresa mais inclusiva. E essas coisas vão se ligando, inovação com inclusão, com sucesso.
e aí o resultado traz mais engajamento. Porque quando começa a dar certo, as pessoas... bom, né? Aí todo mundo começa a ver junto. O início é que é complexo. E a equipe ser muito enxuta também é um grande desafio, porque é muita coisa para coordenar. O cara E que a equipe não é gigantesca, né? Não. Aí você tá tratando do Filterbot, mas tá tratando do Causa Filter. E você tem o IR do Gustavo Lima, né? Então, é muito trabalho. Você tem o core business trabalhando como tem que trabalhar. E com uma gestão, a gente também fez isso nos últimos anos, uma gestão muito focada em busca de eficiência, de market share, né? Sem perder a questão artística. Então, assim, eu sempre falo isso. A gente tá buscando market share, porque cada ponto de market share no mercado de 2,5 bilhões, quanto é? Né? Então, assim, faz muita diferença, 1 ponto, meio ponto, mas nunca em detrimento da questão artística. Respeitando o plano de lançamento do artista, o que a carreira dele determina. Então, assim, e juntar essas equações todas não é muito fácil. Gerir isso tudo, que é uma gestão do Paulo. Até porque um cara como o Gustavo Lima, imagino que tem uma demanda absurda, né? Pois é. Mobiliza tudo ali quando tem um lançamento. Né? Sim. É muito importante pra gente. O artista é muito importante pra gente. Ele e vários outros. Não, e todos, mas outros. é que cada um com a sua grandeza, né? Exatamente, né? Você não pode errar ali, né? E aí, com uma equipe enxuta, você tem que gerenciar isso tudo. Eu acho que é o grande desafio, mas que a gente tem conseguido levar e tem tido bastante sucesso em todas as... se você olhar todos os indicadores da Sony, em todos os sentidos, desde financeiros até o cash, até o nível de inovação, o nível de inclusão, de engajamento, a gente tem tido bastante sucesso. E é uma gestão conjunta. Eu acho que... O Filter, ele de alguma forma também, ele é uma incubadora do novo ali dentro? A gente inclusive tem alguns artistas que a gente chama de... que estariam no... Usei o termo como incubadora, mas como se fosse uma startup ali onde... Sim. Peraí, deixa eu botar esse artista novo aqui pra ver o que acontece. Vocês fazem esse tipo usa o Filter como isso também? Que a gente chama do Filter Lab. Ah, que legal. Breeze Star, a gente tem o MD Chef. São artistas que já são até grandes, né? E que vieram desse modelo, que é um modelo de distribuição, mas que a gente tem um trabalho especial com eles, que não é só uma distribuição simples, né? E isso tem interligação com a The Orchard? Não, nesse caso específico não. A distribuição Sony. Sony. Como se fosse uma distribuída com serviço dentro da Sony. Entendi. Seria uma... Mas eu lá, distribuído por vocês via The Orchard, eu tenho como te dar uma perturbada lá? Sempre. Tá dedicado. Não, porque é a mesma, no fim das contas, é a mesma empresa, né? A gente olha, se você olhar, por exemplo, até o nosso canal que tem de artista ali que é The Orchard, a gente... Na verdade, os resultados da The Orchard estão dentro dos resultados da Sony, né? Então... Essa audiência, por exemplo, do YouTube, como que ela reage quando tem um lançamento novo, de um artista novo? Vocês estão sentindo uma resposta boa? Cara, é muito bom. Assim... Isso que é o mais lindo de vocês terem essa audiência, né? Tem uma questão orgânica, né? Que é legal, Que é legal. Você fala assim, nossa, chegamos aqui, né? Você lança alguma coisa sem... sem risco, porque a mídia é sua. Exatamente. Eu acho até que a gente começou tarde, tá? Se a gente tivesse... SVGRC, Esconde... Os caras viram muito antes, né, cara? Pois é, se a gente tivesse começado mais lá atrás, imagina a potência que a gente não tava. A gente aí com 2 anos, com 2 milhões de assinantes. Cara, mas você tava no financeiro, né? Nessa época da merda ali Mas, cara, ninguém sabia o que ia acontecer. Não, então tem que dar um desconto, porque hoje é mole olhar lá pra trás e falar, pô, como que vocês não abriram? Mas ali dentro do furacão... Depois que o jogo tá jogado, você fala... É mole você olhar pra trás e falar, pô, é só tocar pra direita que o cara... Mas não é assim, né? Quando você tá ali no meio, ainda mais numa transformação que a gente não sabia nem pra onde que tava indo, né? 2008, não sabia. Pra onde? Ninguém sabia pra onde tava indo, né, bicho? Era
Um lugar muito obscuro, assim. Em 2015, ali quando a gente fez a transição, 16, você já tinha um digital forte, mas em 2008 realmente era lá, mercado ladeira abaixo, e você olhava assim, ixi, não tem opção. O primeiro impulso é achar que a pirataria ia acabar com tudo. O Bruno fala que ele entrou. Cara, o Bruno queria tanto que ele viesse aqui. Eu tenho vou tanto falar com carinho por ele. Pô, Bruno. Mas ele não vem, eu já pedi, já mandei. Aí a Ana Canhas contou daquela do tal show que ela decidiu a Sony. Você viu isso? Não. Que ela fala que ela marcou a Sony e a Som Livre no mesmo dia. E ela cantando, aí ela falou que os caras da Som Livre estavam todos bem comportados. E aí, no fim do show, o Bruno tava, tipo, bêbado, com a cabeça no prato. Aí ela falou assim, essa é a galera que eu quero comigo. Isso aqui, não vem, não. Aí eu falei, porra, Bruno, você tem que vir. Aí ele falou, pô, não vou. Aí mas ele falava que ele entrou na indústria com a vaca ali, gordinha, ela foi emagrecendo. Mas ele tá há tanto tempo que ele tá vendo a vaca engordar de novo, né? Pô, é muito bom ver a festa acontecendo novamente. A gente né? viu algumas coisas, você fala assim... não, porque você vê um mercado que nos últimos 4 anos dobrou. Né? Você olhava assim, eu que era... Hoje a gente tem um vice-presidente de finanças, né? Mas na época eu olhava mais diretamente os números, eu olhava assim, cara, meu Deus, o que vai acontecer? E aí o pessoal de fora sempre, corta a gente e tal. E não tinha saída, era uma redução... E aí vem uma mudança tecnológica disruptiva que a gente se manteve ali forte dentro do que podia e a gente pôde acompanhar, né? E aí hoje eu acho que a gente está muito mais atento com o radar aonde que estão os riscos ou aonde tem as grandes oportunidades. A gente não... Você consegue olhar hoje para o futuro e falar assim, risco, oportunidade? Sim. De hoje, pelo ponto de vista de 2023. Eu acho que todos os riscos estão endereçados pela Sony quando ela se posiciona dizendo assim, eu sou full service. Ela está endereçando os riscos dos modelos de negócios com margens baixas, ela está endereçando os riscos de não ter pulmão para atender todos os artistas e todas as demandas, ela está olhando para a receita, ela está olhando para o futuro, de poder realmente ser uma empresa que seja o que o nosso chefe Arfo Verde, chefe do Paulo, do regional, ele diz, olha, que seja a casa dos artistas. Né? Na medida que a gente se posiciona assim, a gente está endereçando todos os riscos, e na medida que a gente entende que é a música que vai fazer diferença, a gente sabe o nosso lugar ali, e que a gente está ali pelos artistas, e que a gente vai se manter nessa posição, é uma posição forte, porque não é discurso. Você conversa com o Arfo Verde, cara, o próprio Paulo, você vê que o Paulo é um homem da música, né? É da música, a Sony é da música. A gente tá ali para cumprir um trabalho bonito de desenvolver carreira de artista. E tudo que vem junto com isso. E eu acho que na medida que esse conceito tá muito claro na empresa de uma forma geral, aí você olha para um cara mais de negócio e fala, não, esses riscos estão todos endereçados. Porque a gente consegue oferecer o que o artista precisa. Se ele não quer vir para a Sony ou não quer ficar na Sony, não é por uma questão pessoal e que a gente entende, mas a gente está pronto para receber todo um cast muito diversificado, todo tipo de artista para qualquer momento. Então assim, vocês estão com quantos artistas hoje no casting assim? Olha, são em torno de 50, 60. Não é nada isso sem contar os do gospel, né? Eu não acho que é o tamanho bom, né? Que a gente consegue. O gospel ainda é super setorizado lá dentro? Sim. Porque saiu o Maurício, né? Mas agora é o Bruno que cuida com a equipe, a Karina, o pessoal mas é específico do e gospel. É um mercadaço, né? É um mercado que eu acho que ele ainda tem mais tempo ainda de crescimento. Talvez a Linda vai ter uma curva grande de crescimento. Sim. Né? O mercado todo ele vai crescer a taxas menores, mas o gospel ainda tem mais tempo aí ele ainda está amadurecendo mais em relação ao mercado digital.
Você acha que um desafio no Brasil é a taxa de conversão do freemium pro pago, né? Também. Isso muda muito mais, talvez, do que crescer em volume, né? É um desafio e na medida que isso também faz do crescimento do mercado, que a gente tá falando de receita, né? Sim. Então, mas eu acho que todos os esforços estão nisso, né? A geração Z também é um desafio, né? Para esse assunto também, né? De conversão, e mesmo para o mercado de uma forma geral tá atendendo de uma maneira que fale a linguagem da geração Z, e eu acho que tem se conseguido, sim. O futuro é bonito, não é... Só pra gente fechar, bicho TikTok. O que tem? Não, porque é uma força bizarra, né? O que tá acontecendo ali, a coisa do UGC, forte. Como vocês estão vendo isso? Como que vocês estão... Porque tem uma questão de remuneração, de melhorar o pagamento também, né? Que eu acho que a indústria também, eu acho que aprendeu isso, que é deixar as coisas crescerem e deixando crescer para começar a cobrar mais, né? Como que vocês olham para essa receita do TikTok? Que ainda é um flat fee ainda, né? E não é incrível, pelo que me falam, né? Olha só, aquele papo. Eu já vi esse filme antes. Né? Assim, a gente já viu esse filme antes, né? Quem tá no mercado há algum tempo. Hoje é esse flat fee, mas se for ver outros modelos de negócio, outros parceiros também chegaram com flat fee. Né? É uma discussão que vai ter que a cada renovação para usar aquilo, vocês vão... difícil que se mantenha dessa forma. E enquanto isso está sendo discutido, localmente o que a gente faz é estar presente e incluir o TikTok nos planos de marketing, o próprio filter. Cara, a gente tem menos de um ano, tem 650 mil inscritos. Lá dentro. O que vocês estão fazendo lá? Lança conteúdo. Só que aí você tem que ir na linguagem diferente, né? A gente tenta, o que lança no canal, no YouTube, lançar conteúdos correlacionados, mas com uma linguagem diferente, né? A linguagem do TikTok. Que tá funcionando bem? Cara, 650 mil pessoas em um ano, menos de um ano. A gente já começou a trabalhar o TikTok foi esse ano. Assim, o nosso, do filter, né? Dos artistas não, dos artistas já sempre, mas você olhar em um ano chegar a quase 1 milhão. Porra, muito legal, né? É muito legal, né? Assim, é muito positivo e aí você vê que não é aquilo do passado de você ter uma concentração num player só. Isso pra gente é muito bom. É bom pros artistas, é bom pro consumidor, né? Que não é uma loja americana com 80% do mercado. Não, isso não pode acontecer nunca mais. E não vai acontecer mais. Do jeito que o mercado tá distribuído, pelo contrário. A gente não pode prever o que vai entrar, né? Mas você já tem uma divisão um pouco mais justa de tudo, né? No mercado. Tem uma consolidação, sim. Eu acho que tem uma consolidação nos distribuidores, nas gravadoras. Do ecossistema como um todo, né? Tem uma consolidação até mesmo nos próprios parceiros, DSPs. Mas é uma consolidação... você vai ver, tem o Spotify, o YouTube Music, o Facebook, o Deezer e tal. Você tem esses parceiros que, se você for ver, não são 59, né? Assim, grandes. Tô falando que são 5 ou 6. É concentrado. Não deixa de ser concentrado. Mas não é uma loucura de você tem um cara que domina o mercado. Não. Tá muito mais democrático em todos os sentidos, o que é bom pra todo mundo. Né? Também acho. Meu amigo, porra, a gente rendeu bem, bicho. Poxa, papo bom pra caralho. Muito obrigado ter você aqui, viu? Prazer, te conhecer, prazer pela oportunidade. Pô, vamos ver se a gente fica amigo, caralho. Pô, por que não? O Renezinho, eu falei, vamos ficar amigo, né, bicho? Pois é, tamo aí. E, cara, conta comigo aqui no que você precisar também, né? O canal vai crescer, as coisas vão crescer também. Quem quiser vir aqui, fala com a gente. Tá? Com certeza. E passa lá pra visitar o nosso escritório. Não sei eu vou marcar com a Silvinha de ir lá pra visitá-la e eu vou lá, subo. Você tá sempre lá? Fica bastante? Sim, a gente fica pelo menos 3 dias. Tá, eu vou marcar um café, eu e você lá. Perfeito. Eu vou te perturbar no filter. Não perturba. Vamos aí, é pra isso. Gente, amei esse papo, ó. A garrafa é sua. Obrigado. Te dei a caneta, 2 canetinhas aqui. Leva lá pra você lembrar da UBC. Vai ficar nosso lá, parceiro. nessa sala. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Obrigado.